Fala pessoal, boa tarde. Quem fala é o Skull e nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo a análise de dois trades do dia 14 de agosto, sexta-feira. Vou estar explicando detalhadamente como eu cheguei nesses trades, o que eu vi neles, o que eu observei, como eu defini meu ponto de saída, meu ponto de entrada, meu ponto de stop. Vou explicar o raciocínio por trás deles, eu vou explicar tudo sobre. Então, vamos lá. Foram esses dois trades aqui. Um foi loss e o outro foi take. Esse primeiro trade aqui, das 10 horas, foi feito ao vivo na nossa sessão. E o segundo, ele ocorreu offline, que foi quando eu já tinha encerrado a sessão, já tinha feito tudo e estava só aqui passivo no gráfico. Ah, Antes de começar as explicações, eu quero deixar bem claro que tudo que eu disser aqui é com base no meu conhecimento, no que eu julgo certo dentro do gráfico, ok? Você pode ter uma visão diferente, você pode discordar de mim em tais pontos, pode concordar em outros. Isso não necessariamente quer dizer que eu esteja certo, você errado, ou você errado e eu certo, tá? O gráfico ele é muito muito extenso, tem muita coisa que acontece, cada um tem um ponto de vista diferente e isso tá ok, tá tudo bem, e é por isso que o mercado funciona. Porque cada pessoa tem seu ponto de vista na mesma região. Então, com isso esclarecido, vamos lá. Vou dar uma limpada aqui para não ficar tão poluído de início. Bem, a minha análise começou no 4 horas ontem, porque quando a gente iniciou a sessão, eu já estava tendo esse ponto de lateralização, né? A sessão começou às 9, olha só. Então, quando a sessão começou, o gráfico já estava com um certo acúmulo. Então, eu me perguntei o porquê desse acúmulo, né? Porque aqui haviam dois possíveis pontos. Um, ele tinha acabado de quebrar esse fundo, ou seja, ele está acumulando para dois possíveis cenários: bater para cima e depois capturar a baixa, ou bater para a baixa e capturar a alta. Então, quando ele fez isso, eu falei, ok, é realmente só o fundo que ele está capturando e acumulando ou tem algo a mais? Então eu olhei no H1 e, ok, tinha um ponto interessante aqui atrás. Então eu falei, ok, preciso olhar de mais longe. Olhei a água 4. Quando eu olhei a água 4, eu tive algumas coisas. Que foi o que? A primeira, um ponto de reação muito forte no H4. Ou seja, essa zona aqui, anteriormente, jogou o preço forte para cima. Olha só. Opa. A partir desse ponto, o preço foi jogado para cima com força. Ou seja, o que nós tínhamos nessa região? Compradores. E os caras que reagiram aqui uma vez e jogaram o preço para cima, poderiam reagir aqui na frente de novo e jogar o preço para cima. Então, com base nisso, é o meu primeiro ponto. Isso aqui, inclusive, responde uma pergunta que eu tinha feito. E foi o quê? Por que o preço está acumulando? Tenho a minha resposta. Ok. Segundo ponto. Nós estávamos respeitando o que no momento que iniciei a minha sessão? Um Farvela Gap. Ou seja, Farvela Gap do Água 4. Ou seja, são dois pontos aqui pra gente muito interessantes. Ou seja, torna isso aqui tudo uma região de forte compra. E foi o que aconteceu, né? Como vocês viram. Ou seja, esse cara aqui é importante porque fora do gap, se ele é respeitado, tende a jogar o preço a favor. Nesse caso, a alta. Ou seja, tende a jogar o preço para alta. Ou seja, primeiro ponto aqui, o fora do gap. Segundo ponto, a região. Então aqui eu já tinha minha resposta do porquê o preço estava lateralizando. Eu falei, bem, aqui dependendo do que o preço fizer, cabe uma compra interessante. E foi isso que fizemos. Voltamos para o 15 minutos. Então eu esperei o rompimento dessa lateralização. Eu esperei para vermos para onde iríamos romper. Rompemos para baixo, logo que eu tinha dito no início, que era o quê? Se rompemos para baixo, eu logo espero uma possível alta. Mirando até onde? Até dois possíveis pontos. Primeiro ponto aqui, o segundo aqui, são três na real, e o outro faz do gap acima, onde eu acredito que o preço poderia reagir. Então, quando eu aceitei esse trade aqui, olha só, o meu alvo estava por aqui assim, até aqui, e se eu quisesse esticar, até os fardos da gaps, né? Ok. Tendo isso, tendo o nosso viés, eu já sabia que eu queria comprar. Então, o que eu esperava para poder comprar? Eu tinha que esperar o preço fazer o quê? Uma mudança de fluxo. Que é o quê? O preço está vindo em queda, e de repente ele quebra um topo e começa a subir. Isso é uma mudança de fluxo.
seja, ele mudou o fluxo de baixa para alta, uma mudança de fluxo. E aonde nós tivemos isso? Bem, nesse exato ponto aqui, olha só. O preço vinha em baixa e de repente quebrou para alta. Aqui entra uma observação. Para algumas pessoas aqui não houve mudança de fluxo ainda e para outras já teve. Eu sou do grupo que já teve mudança de fluxo. Muita gente consideraria talvez uma mudança de fluxo aqui ou aqui, mas eu considero uma mudança de fluxo também nesse ponto. Por quê? Porque nós vimos estruturando, certo? Ou seja, topo, fundo, topo, fundo, topo, ou seja, aqui o preço ele já expandiu, corrigiu, expandiu, corrigiu, tentou iniciar a correção não, a correção havia sido finalizada aqui, perdão, ele tentou iniciar a nova expansão, olha só, e falhou. Ou seja, isso aqui eu já considero que o quê? Compradores começaram a agir, e com isso jogaram o preço para alta, quebrando esse microtopo. Ou seja, para mim isso aqui já é uma mudança de fluxo, ok? Então, partindo desse ponto, eu falei, bem, ok, tivemos isso, então agora o que que eu quero? Pô, agora eu quero buscar a minha compra, então. Já que nós tivemos essa mudança, aonde eu, tá? Eu, Skull, procuraria essa entrada, que foi o que eu procurei. Farther Gap mais próximo da extremidade possível. Ah, o que seria a extremidade? Seria o ponto onde tivemos a reação, ou seja, a extremidade é esse cara aqui, é o fundo, que eu acredito que não vai ser mais trabalhado. Então, o preço desenvolveu e fez a quebra, gerando esse Farther Gap. Ou seja, aonde está a minha extremidade, está aqui. Qual é o mais próximo disso que eu consigo entrar? É aqui. Então é ali que eu quero. Com isso, eu fiz esse exato posicionamento aqui. O preço voltou, me acionou, trabalho lateral aqui. E foi buscar uma liquidez um pouco mais abaixo antes de reagir para a alta novamente. Tá? Aqui eu poderia ter procurado uma reentrada, mas eu não procurei, porque para mim já não fazia mais sentido nesse momento. Então eu só aguardei o preço. A gente acabou sendo estopado nesse primeiro trade e tudo bem. O que importa é que a análise estava correta e o trade foi executado dentro do plano. Então aqui eu finalizei a minha sessão da manhã e saí um pouco dos gráficos. Antes de sair, eu deixei posicionado esses caras aqui já, que é onde eu gostaria de levar esse primeiro trade de compra, como eu disse. O preço trabalhou até essa região. Quando ele trabalhasse até essa região, eu queria voltar para o meu viés original, que é venda. Como a gente pode ver, o Bitcoin está despencando. Então, minha prioridade é venda. Mas como ele me entregou essa compra, eu aceitei essa compra. Então, quando ele chegou nessas regiões aqui, eu já estava de olho para poder vender, acreditando que ele faria exatamente esse movimento aqui, olha só. Ele teria esse acúmulo, rompeu para baixo, bateu para cima, estruturou, estruturou. Olha só, aqui ele não estruturou, né? Que ele só bateu e caiu mesmo. Bateu para cima, estruturou, quebrou. Ou seja, e foi o que nós tivemos, olha só. Se a gente olha aqui no M1, foi o que a gente teve. Ele acumulou, quebrou para baixo, bateu para cima, estruturou, quebrou a estrutura, deu venda. E foi exatamente o que eu procurei. Ah, gráfico parado é fácil. Realmente, gráfico parado é fácil. Mas essa análise aqui eu fiz ao vivo. Eu mostrei no Discord, inclusive. Aqui tá ela. Realmente, gráfico parado todo mundo é mestre. Mas aqui tá ela no Discord. Eu mandei a análise, era 2 horas, eu acho. Isso, 2h15 da tarde. Eu já havia mandado essa análise, olha só. No mesmo ponto. Eu já havia mandado essa análise. Aqui havia sido mandado ao vivo. Na hora que eu tava analisando. Eu mandei esse possível trade lá e aconteceu, né? É claro que poderia também ter dado errado e isso faz parte. Isso é ser trader, né? É você mostrar a verdade. E a verdade é essa. Então, tá aí. E o segundo trade, né? Não tem muito nem o que explicar, é só a continuidade. Ou seja, que eu só peguei uma continuidade, foi um trade um pouco mais. Eu não diria tão técnico, mas eu diria um pouco mais. Nem fácil também, né? Foi um trade, cara. Foi um trade comum. Como a gente pode ver, o mercado reagiu nas regiões que eu queria. Ele invalidou a primeira região, olha só, o primeiro Farther Gap ele invalidou. O segundo Farther Gap ele realizou um toque, olha só. Realizou o toque bem perfeitinho e já voltou a cair. E no M1, ele fez o que pra gente? A partir desse toque. Não tá aparecendo aqui. Deixa eu botar. Aqui, pronto.
Nesse toque aqui eu esperaria o quê? Esse cara aqui, ó, a mudança de estrutura. Então, nesse toque nós tivemos o quê a partir desse toque? Um preço que subiu forte, começou a estruturar, criou estrutura, quebrou a estrutura, expandiu, perdão, expandiu, corrigiu, expandiu, corrigiu, e aqui nos deu o trade. Eu não entrei antes, porque quando ele fez esse toque e começou a cair, eu não estava em casa, eu não estava em frente à tela, então eu acabei entrando um pouco atrasado. Mas eu aceitei o trade, mesmo estando, entre aspas, atrasado. Por quê, então? Porque ainda fazia sentido a queda, né? Até porque se ele tocasse aqui, aonde estaria o meu alvo final? Estaria nesse ponto aqui, ó, na venda. Ou seja, estaria no último fundo. Então, por isso eu aceitei, fazia sentido, o gráfico estava em queda, então por isso eu aceitei. E a ideia desse trade aqui é quase a mesma daquele do primeiro, né? O gráfico vinha caindo, ele expandiu, retraiu, expandiu. E nisso que ele expandiu, o que que ele deixou para mim? Aqui ele deixou, olha só, esse ponto, que foi exatamente onde eu entrei. Ou seja, ele deixou esse farvo da gap aonde? Perto da extremidade. Olha só, perto da extremidade. Então eu entrei nesse exato ponto aqui, tá? Ah, por que você não entrou nesse exato ponto? Porque nessa hora que eu não estava em casa, senão eu também teria entrado aqui. Mas como eu tava. Ou foi ali que eu entrei na real? Calma. Deixa eu botar esse gráfico aqui, que é o gráfico que está conectado à corretora. É, olha só, eu entrei nesse exato ponto ali, ó. Nesse exato ponto ali. Foi onde eu entrei. Pronto, foi ali que eu entrei. E o trade foi esse aí, eu tava mirando aqui embaixo, ele chegou a tocar, mas só depois, né? O meu trade mesmo foi finalizado aqui. Porque como ele veio descendo aqui, veio acumulando, eu vim trilhando meu stop. Então quando eu botei meu stop aqui, ele bateu pra cima e depois caiu. Ah, por que você não esperou se o viés era venda? Porque já era o meu segundo trade do dia, era uma sexta-feira, eu não queria me expor tanto ao risco. Então por isso que eu vim trilhando meu stop e acabei sendo removido da operação ali, mas que no final de tudo pagou o meu RR que eu queria, que era 7 para 1. 7 para 1 não, né? 6. Aqui tá até maior. É 6, tá? Não era 7, era 6. Então esse aí foi o segundo trade. Foram dois trades bem técnicos, não houve nada de mirabolante, foi tudo dentro do plano. Então é isso, pessoal. E aqui também tá outros trades aí da semana, olha só. Vendas nessa região mais alta, venda aqui também. Aqui acho que foi até uma compra. E aqui os outros trades, tá? Então, isso aí foram os trades que a gente teve essa semana, tá? Todos aqui, inclusive, estão realmente aparecendo todos aqui, tá? Então são todos esses meus trades aí. Então é isso, espero que tenha ficado um vídeo bem didático e bem explicativo. Caso tenha alguma sugestão a mais, me digam, por favor, para que eu possa melhorar e conseguir ajudar a todos. Caso fique alguma dúvida, pode perguntar, tanto no privado, tanto na comunidade, no chat geral. Se tiver alguma dúvida, inclusive pergunte no chat geral. Talvez a sua dúvida possa ser a dúvida de outro. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Até segunda.